Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Felipe Rios Barreto, mais conhecido como Lipe. E hoje eu e o meu grupo vamos apresentar sobre o campo magnético. Bom, primeiro que eu quero começar falando aqui é o que é o campo magnético, né, minha gente? Então, basicamente, gente, o campo magnético ele vai ser meio que um espaço onde vai ter as forças magnéticas que são geradas por movimento dos elétrons, né, de carga elétrica. E ele atrai ou repele materiais que são magnéticos, como o próprio ferro. Na natureza, a gente tem um monte de fontes de campo magnético, sendo o mais conhecido os ímãs. Mas a própria Terra também é um ímã natural, por causa que o campo dela vem do movimento do ferro líquido no núcleo da Terra. Isso é muito louco. E é graças a isso que a Terra se envolve, basicamente. E no estudo do campo magnético tem também as linhas do campo. As linhas do campo mostram a direção e a intensidade das forças magnéticas. Elas saem do polo norte e entram no polo sul do ímã. É engraçado. E quanto mais próximas as linhas estão, mais forte o campo é naquela região. Então, como você pode ver aqui no desenho, ali na parte do norte, tá vendo que tem um monte de linha. Ali o campo é mais forte. Ali no sul também é a mesma coisa. A diferença é que no sul entra e do norte sai a energia. E agora eu vou passar pro Arthur falar um pouquinho mais sobre o campo magnético presente na Terra. Fala aí, Arthur! O magnetismo da Terra é um dos fenômenos mais fascinantes do nosso planeta. Basicamente, a Terra funciona como um imenso ímã, com dois polos, o norte e o sul magnético. Mas é importante lembrar, esses polos não ficam exatamente no mesmo lugar que os polos geográficos. Então, o norte que a bússola aponta não é o mesmo norte do mapa. Esse campo magnético surge por causa do movimento do ferro líquido no núcleo da Terra, que gera correntes elétricas e cria o chamado efeito dínamo. E é isso que mantém o campo magnético ativo e em constante mudança. Com o passar dos séculos, os polos até se deslocam, e em períodos muito longos podem até inverter de posição. Além de serem essenciais para a orientação com bússolas, os campos magnéticos também é uma espécie de escudo protetor que nos defende das partículas carregadas vindas do Sol. Sem ele, a vida na Terra seria bem diferente e praticamente quase inóspita. Você já se perguntou como uma bússola consegue sempre apontar para o norte? Pois é, neste momento eu vou explicar de uma forma simples o funcionamento de uma bússola e por que ela é tão importante para a sua localização. Então, da próxima vez que você encontrar uma bússola, lembre-se, dentro dela há uma pequena agulha que segue fielmente ao campo magnético da Terra, o guia natural de toda a humanidade. Essa propriedade é o que se tornou a bússola, uma ferramenta essencial para os exploradores, os navegadores e os aventureiros. Então, mesmo sem sinal de GPS, sem sinal de internet, ela sempre vai apontar para o norte, ajudando assim a sempre se orientar em qualquer lugar do mundo. Como pode ser visto na imagem, o campo magnético da Terra funciona como se o nosso planeta fosse um grande ímã. E por isso, a agulha da bússola gira até se alinhar com as linhas desse campo, apontando assim sempre para o norte magnético. O segredo está na agulha magnética. Ela é feita de um material que reage com o campo magnético da Terra. Então, basicamente, a agulha se comporta como um pequeno ímã, com o polo norte e o polo sul. Então, esses polos fazem com que a agulha se alinhe automaticamente com o campo magnético terrestre. Nessa parte do trabalho, eu vou mostrar como funciona uma bússola caseira, igual a essa que o Iberê está montando no vídeo. Ela é uma forma simples de entender como o campo magnético da Terra faz uma agulha se alinhar e apontar para o norte.
Para fazer, a gente só precisa de uma agulha, um ímã, um pedaço de cortiça ou papelão e um recipiente com água. Todos os materiais que dá para achar facilmente na sua casa. O primeiro passo é imantar a agulha. A gente faz isso esfregando o ímã várias vezes na agulha, sempre no mesmo sentido. Isso alinha as partículas metálicas e transforma a agulha em um pequeno ímã, com o polo norte e o polo sul. Depois é só colocar a agulha sobre o pedacinho de cortiça e deixar ela flutuar na água. Em alguns segundos, ela vai começar a girar sozinha até se alinhar com o campo magnético da Terra. Se você girar o pote, vai ver que a agulha sempre volta para a mesma posição. Isso mostra que ela está realmente apontando para o norte magnético. Essa é uma experiência simples, mas muito legal para entender como funcionam as bússolas de verdade. É o campo magnético da Terra agindo bem diante dos nossos olhos. E o mais interessante é que dá para testar em diferentes lugares da casa. Só precisa tomar cuidado para não ficar perto de outros ímãs ou metais, porque eles podem desviar a agulha. Agora eu passo pro Fernando. Fala, Fernando! Você sabia que a bússola já foi essencial para grandes navegações? Ela foi crucial para exploradores cruzarem o oceano sem se perder, muito antes do GPS existir. Hoje, além de uso em trilhas de navegação, bússolas ainda são ferramentas importantes para escoteiros, geólogos e até em alguns smartphones, mas ela tem limitações. A presença de metais ou aparelhos eletrônicos próximos pode desviar a agulha e atrapalhar a leitura. E falando em curiosidades, o campo magnético da Terra já se inverteu várias vezes ao longo da história. Ou seja, o polo norte magnético vira sul e vice-versa. Além disso, ele não é totalmente estável. Há regiões onde o campo é mais fraco, como no Atlântico Sul, o que afeta até satélites. Mesmo invisível, o campo magnético é essencial para proteger a Terra da radiação solar. Sem ele, a vida como conhecemos não existiria.